Mês de maio é um mês muito importante para efeito da chamada libertação dos escravos, que para muitos não aconteceu até hoje. Tem gente que acha que os morros, as favelas do Rio de Janeiro, enfim, as favelas pelo Brasil, ainda seriam uma espécie de gueto, né, de resistência, de quilombo. Teve uma foto do Jornal do Brasil, inclusive, que a polícia prendeu vários negros na favela da Rocinha e desceu com eles amarrados pelo pescoço, com uma fieira, como se fosse assim uma época dos senhores, né, escravagistas no Brasil. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Diego Almeida, ele é mestre em História Social, atua na Unisal, Universidade Salesiana do Vale do Paraíba, festejadíssimo e oportuna para o tema, porque nós vamos falar mais sobre a libertação dos escravos no Vale do Paraíba, região de muito suplício, porque afinal foi celeiro da era do café, né? E muitos escravos, muita gente trabalhando na lavoura, depois vieram os italianos para substituir essa mão de obra negra, e o Brasil teve datas, né, sequenciais relativas aí à libertação dos escravos, desde Joaquim Nabuco, lá na época em que foi aprovada uma lei, mas ficou meio capenga, depois a princesa Isabel aboliu os dela, lá em Petrópolis, parece que em fevereiro de 88, e finalmente, quando Dom Pedro saiu fora, a princesa Isabel aproveitou e tchumba, assinou a Lei Áurea, que deu uma controvérsia danada, depois baile da ilha fiscal e queda do Império Brasileiro. Então, essa questão da abolição até hoje, né, fica inconclusa para a história, no sentido assim, o que levou a e a forma que foi feita. Né? Porque quando nós observamos a lei só dá a liberdade aos escravos. Aí falo só, daí vão falar, nossa, mas ele falou só liberdade. E as condições? O que vem depois? Porque poderíamos remanejar essa mão de obra para o campo, mas não, eles não são nossos iguais. Vamos trazer eles, os imigrantes, que são nossos iguais. Então, para esses, teremos trabalho, para os escravos, não. Que loucura. Aí depois vem esses remedinhos fajutos aí de cota na universidade, aí dá cota, mas não dá o livro, não dá condição, o camarada fica, né, ainda. É complicado isso. Sim, nós temos a questão do histórico das leis, como o senhor bem colocou. Foram várias as leis que foram criadas no sentido do inglês ver. Né? Porque os ingleses, desde 1831, cobravam o fim da escravidão. O Brasil foi o último país. Foi o último país, 1888. Mas, nesse processo de abolição, o que ocorria? O Brasil ia protelando a situação da abolição e criando medidas. Essas medidas também provocarão a abolição, obviamente. Mas, no entanto, eu crio a lei do sexagenário, ou seja, o escravo, com 60 anos. Depois de tanto trabalho, vai fazer o quê? Já caindo aos pedaços, né? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. E outras leis, por exemplo, num dado momento foi acordado que as senzalas precisavam ser mais arejadas. Aí um fiscal inglês entrava no trem para fiscalizar as fazendas brasileiras. Do trem ele observava as janelas. O que ele não percebia é que elas eram pintadas e não colocadas. Era inglês, para inglês ver. Então, assim, mas também a criação das leis e grupos que vinham protegendo esses escravos em nossa região também, começa a colocar assim, o escravo ele já não pode ser agredido, o escravo ele já não pode ser assassinado, e o escravo vai percebendo... O exército brasileiro já não pode mais ir atrás dos negros fujões. Exato. E tudo isso vai provocando uma outra coisa, o escravo começa a perceber que quando ele agride o capitão do mato, ele mata o capitão do mato ou o senhor, ele vai ser preso. O que ele vai perder? A liberdade. Ele tem a liberdade? Não. Porque também não tinha legítima defesa para ele. Não. E ele vai ser preso. Se ele está preso, a única coisa que vai acontecer é que agora ele não vai mais trabalhar no campo. Isso começa a provocar uma reviravolta. Aí um grande autor, em Vassouras, ele começa a apontar os processos de rebeldia, de revolução que vão caminhando, chegando a Bananal. Tanto que, no caso específico da cidade, após a morte da matriarca da família, os filhos têm um certo temor em reunir os escravos para a colheita do café, porque já era uma situação insustentável, isso em 1870, 1874, 1882. Então, assim, as revoltas começam a se ampliar.
E as provas, os documentos dessa história negra, que a história dos brancos não conta, muitas vezes é abafada, né? Eu era da Comissão de Direitos Humanos da OAB quando tentaram incendiar os processos dos quilombolas de Partido Alferes e Vassouras, e uma dessas histórias era de Manuel Congo, que foi escrita novamente por João Luiz do Boc Pinot, mostrando as atrocidades por que passou esse homem que montou lá um quilombo em Partido Alferes. Sim. E assim temos vários outros. É o caso do próprio Rui Barbosa, porque aí vai entrar num outro problema com a abolição. Vamos imaginar de uma maneira fria. Nós somos, sei lá, senhores e temos uma certa propriedade. Temos nossas terras, coisas do gênero. É nosso, porque a legislação garante que é uma propriedade. A legislação garantia que o escravo era uma propriedade. Na abolição, os senhores vão ter retirado a propriedade. Tanto que o barão do Cotegipe vai questionar a princesa Isabel. Hoje a senhora nos tira os escravos, amanhã nos tirará as terras. E aí? Então tudo isso também mexia com a mentalidade desse brasileiro que era senhor de escravo. Mesmo porque no Vale do Paraíba, a grande fortuna vem do tráfico. Se nós observarmos fazendas de café de regiões distintas do país, com a mesma produção, a fortuna é menor. E a fortuna daqui? Então, eu tenho um intenso tráfico no Vale do Paraíba, que vai levar até um processo em 1851, que é o processo Bracuí, que vai envolver uma série de senhores de fazenda aqui do Vale do Paraíba. Olha, eu estou recebendo aqui do professor o livro Senhora do Café. Eu não conhecia a história da Maria Joaquina de Almeida, e é muito interessante, hein? Eu acho que você devia procurar conhecer um pouco mais essa obra do Diego Amaro de Almeida. Vamos falar sobre o livro e também sobre a história de um grande brasileiro que, vindo do Nordeste, acabou soltando talvez mais de 300 escravos aqui em Pindamonhangaba, né? Luiz Gama, esse nome você precisa gravar. Nós voltamos já com o professor Diego Amaro de Almeida.